Já estão valendo, as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar que prometem transformar essa relação entre os planos de saúde e os beneficiários. Bom, mais transparência, prazos definidos e atendimento digital obrigatório estão entre as principais mudanças. Para explicar como essas normas impactam diretamente os consumidores, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Melissa Canda, advogada em direito, especialista em direito médico e também a saúde, pós-graduada em direito médico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, já falamos inclusive sobre essas novas regras e a minha pergunta inicial é, passadas 2 ou 3 semanas, estão sendo respeitadas, estão sendo cumpridas? Como se dá essa interação desde que a ANS mudou as regras do jogo e falou para os planos, opa, a partir de agora vai ser assim? Olha, eu não recebi nenhuma reclamação por enquanto, então eu acredito que estejam sendo cumpridas. E o que essa regra trouxe de novidade? Então, ela estabeleceu prazos mais claros para que os planos de saúde respondam às demandas dos beneficiários. Então, quais demandas? As demandas assistenciais, então eles chamam de assistenciais, que são aqueles pedidos de cobertura para procedimentos, e também as demandas não assistenciais, quando eu ligo para a operadora para saber da minha mensalidade, de uma rescisão, de um reajuste. Então, a norma anterior, ela dizia que a operadora tinha 5 dias úteis para responder o beneficiário. Só isso, tá? E que na eventualidade de negar algum procedimento, o beneficiário devia pedir para a operadora qual era o motivo da negativa e a operadora tinha 24 horas para reduzir a termo, enfim, justificar o motivo da negativa. Tudo em etapas, né, doutora? Isso, mas essa nova norma alterou um pouquinho. Então, ela deixou claro que é o seguinte, toda vez que a demanda é por um procedimento de urgência e emergência, a resposta da operadora tem que ser, obviamente, imediata. Quando eu estou pedindo um procedimento de alta complexidade ou um internamento hospitalar eletivo, então, o pedido de uma cirurgia eletiva, uma ressonância, uma tomografia, algo que seja de alta complexidade, o prazo para a operadora responder se vai autorizar ou negar é de 10 dias úteis. E para todos os demais procedimentos, o prazo é de 5 dias úteis. Mas o que é esse prazo? Tem que ficar claro. É para a operadora responder se vai autorizar ou negar, tá? Se ela negar, então ela imediatamente tem que explicar e colocar esse documento de um modo que o paciente, o beneficiário possa imprimir esse documento, justificar por que negou. Então, eu neguei porque não está previsto no rol da ANS, eu neguei porque você está em carência, tem que justificar. Isso não se confunde, João, com o prazo que a operadora tem para garantir o procedimento, tá? Então, vamos lá. A gente falou do internamento eletivo, uma cirurgia. Então, a operadora tem 10 dias úteis para dizer se vai dar cobertura ou não, mas o prazo para garantir o procedimento é de 21 dias úteis. Já estão valendo, as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar que prometem transformar essa relação entre os planos de saúde e os beneficiários. Bom, mais transparência, prazos definidos e atendimento digital obrigatório estão entre as principais mudanças. Para explicar como essas normas impactam diretamente os consumidores, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Melissa Canda, advogada em direito, especialista em direito médico e também a saúde, pós-graduada em direito médico pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, já falamos inclusive sobre essas novas regras e a minha pergunta inicial é, passadas 2 ou 3 semanas, estão sendo respeitadas, estão sendo cumpridas? Como se dá essa interação desde que a ANS mudou as regras do jogo e falou para os planos, opa, a partir de agora vai ser assim? Olha, eu não recebi nenhuma reclamação por enquanto, então eu acredito que estejam sendo cumpridas. E o que essa regra trouxe de novidade? Então, ela estabeleceu prazos mais claros para que os planos de saúde respondam às demandas dos beneficiários. Então, quais demandas? As demandas assistenciais, então eles chamam de assistenciais, que são aqueles pedidos de cobertura para procedimentos, e também as demandas não assistenciais, quando eu ligo para a operadora para saber da minha mensalidade, de uma rescisão, de um reajuste. Então, a norma anterior, ela dizia que a operadora tinha 5 dias úteis para responder o beneficiário. Só isso, tá? E que na eventualidade de negar algum procedimento, o beneficiário devia pedir para a operadora qual era o motivo da negativa e a operadora tinha 24 horas para
reduzir a termo, enfim, justificar o motivo da negativa. Tudo em etapas, né, doutora? Isso, mas essa nova norma alterou um pouquinho. Então, ela deixou claro que é o seguinte: toda vez que a demanda é por um procedimento de urgência e emergência, a resposta da operadora tem que ser, obviamente, imediata. Quando eu estou pedindo um procedimento de alta complexidade ou um internamento hospitalar eletivo, então, o pedido de uma cirurgia eletiva, uma ressonância, uma tomografia, algo que seja de alta complexidade, o prazo para a operadora responder se vai autorizar ou negar é de 10 dias úteis. E para todos os demais procedimentos, o prazo é de 5 dias úteis. Mas o que é esse prazo? Tem que ficar claro. É para a operadora responder se vai autorizar ou negar, tá? Se ela negar, então ela imediatamente tem que explicar e colocar esse documento de um modo que o paciente, o beneficiário possa imprimir esse documento, justificar por que negou. Então, eu neguei porque não está previsto no rol da ANS, eu neguei porque você está em carência, tem que justificar. Isso não se confunde, João, com o prazo que a operadora tem para garantir o procedimento, tá? Então, vamos lá. A gente falou do internamento eletivo, uma cirurgia. Então, a operadora tem 10 dias úteis para dizer se vai dar cobertura ou não, mas o prazo para garantir o procedimento é de 21 dias úteis. Tá? Então, esse prazo desta nova regra não se confunde com o prazo para efetivamente garantir que o beneficiário realize o procedimento. São prazos diferentes. Bacana. Ainda dentro dessa esteira, né? Essa transparência ou a forma de comunicar, há uma diferença quando o consumidor entra em contato com o plano de saúde, o que muda em termos de canais de atendimento e até dessa questão documental. Isso agora passa a ser regra também, as operadoras precisam cumprir? A regra é que o beneficiário possa acompanhar todo esse ciclo, né? Então, desde que ele apresentou o pedido, que ele possa acompanhar nos canais virtuais da operadora. Então, a operadora tem que ter um site, ou muitas hoje já tem aplicativo, onde o beneficiário possa acompanhar. Então, aí ele vai acompanhar, vai receber essa resposta, autorizado, está negado, e se tiver negado, então, um documento que ele possa imprimir. Então, pode ser por e-mail, tá? Alguma coisa que justifique o motivo dessa negativa. Então, ele vai poder acompanhar isso num canal virtual. Esse canal virtual não era obrigatório até então. Tá? E agora ele passa a ser obrigatório. Da mesma forma, a operadora tem que manter um atendimento telefônico. Uhum. As operadoras de grande porte, elas têm que ter atendimento telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana. As menores já não, o atendimento telefônico durante 8 horas diárias é suficiente. Para emergência e urgência, claro, tem que ter um canal ali 24 horas por dia. Então, isso varia muito de acordo com o porte da operadora. Mas a operadora, então, tem que ter o telefone, tem que ter o canal virtual e nas capitais ou nas regiões onde haja grande concentração dos beneficiários da operadora, tem que ter um atendimento presencial também. Uhum. Isso a gente, inclusive, já consegue observar na prática, que de certa forma é cumprido, de ter o centro e tal, mas a gente percebe, dá para, sem dúvidas, cravar de que houve um rigor maior e que está se exigindo uma maior transparência. Será que isso deve ajudar a diminuir o número de reclamações contra os planos? Ainda é cedo, né, doutora? Eu acho que não necessariamente, porque veja, a reclamação que a gente tem contra o plano de saúde, o que é? A primeira reclamação é relacionada à cobertura assistencial, então são as negativas de cobertura. Então é o número 1. Depois a gente tem reclamação de reajuste de mensalidade. Então, muito embora a operadora agora ela tenha uns prazos mais claros para responder, se a resposta for neguei uma cobertura ou o seu reajuste é esse mesmo, vai continuar gerando reclamação contra a operadora. Então, é só um prazo mais claro. E o que acontecia? A operadora, muitas vezes, ela deixava assim, ela estendia o prazo, está em análise, está na auditoria. Então, a regra diz que isso não pode mais, que esses prazos estabelecidos agora, a operadora tem que dar uma resposta final para o beneficiário. Autorizei, não autorizei. Esta resposta, está em análise, está com auditoria, não pode, porque muitas vezes usam isso para ganhar tempo. Mas eu te digo que acho que as reclamações em si, elas não tendem a diminuir, não, porque elas são relacionadas a negativas e cobertura e muitas vezes a reajuste. Doutora, e uma pergunta importante, dentro desse tempo de experiência, que a senhora inclusive acompanha essas demandas, sempre foi assim, né? Especialmente dessas reclamações, ou seja, por mais que haja uma ou outra regra, um maior rigor, passe a existir uma obrigatoriedade maior, muitas vezes a insatisfação ela é constante, dá para observar? Como que a senhora consideraria ou avaliaria essa relação entre clientes e planos de saúde?
Você tá cansado de ser pobre? Então não pula esse vídeo, ó. O negócio é o seguinte, gente, eu descobri um novo joguinho de celular que não é Tigre, não é. É uma insatisfação diária, João. Então, assim, é inevitável. Todo dia chega demanda no escritório, doutor? Quase todo dia, quase todo dia. O que que acontece? Existe o rol, o famoso rol da Ó, INSS, DNS. que é aquela lista mínima de cobertura obrigatória que os planos de saúde são obrigados a garantir para todo beneficiário. Então, independente do tipo da operadora, se é uma operadora grande, uma operadora pequena, se eu tenho uma área de abrangência só em Curitiba ou a nível nacional, o rol de cobertura é igual para todas as operadoras, tá? Só que assim, quando o paciente demanda algum procedimento que não está no rol de cobertura, o plano de saúde vai negar. Dificilmente o plano de saúde abre uma exceção e ele fala assim: olha, nesse caso eu vi que o paciente já esgotou todos os tratamentos previstos no rol, Uhum. então o que lhe resta é um tratamento, às vezes um medicamento oncológico, que é muito demandado. Então, esse medicamento oncológico não está no rol, mas ele já usou tudo que estava no rol. Tá? Dificilmente a operadora abre essa exceção. Então, ela traça uma linha bem objetiva, até para a própria auditoria ali, ter como um fio guia ali de o que eu vou negar ou não. Porque você pense numa operadora grande, que entra pedido diariamente, quantos milhares de Tem o pedidos? custo, né? Então, assim, está no rol, não está no rol, neguei. E muitos pacientes demandam procedimentos, medicamentos que não estão no rol. Home care não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Mas você veja hoje, a população está envelhecendo. Essas doenças crônicas, onde o paciente precisa ficar em casa, acamado, precisa de cuidados técnicos especializados. Você tira o paciente do internamento hospitalar, mesmo porque o internamento hospitalar é mais caro para a operadora, e coloca. Então, assim, muitas operadoras eles acabam dando um home care inicial, logo que o paciente sai do hospital, justamente para reduzir o custo da despesa hospitalar. Mas a ideia da operadora é ir fazendo um desmame. Então, ela tem por ideia treinar um cuidador, alguém da família, ensinar a fazer os atendimentos um pouquinho mais técnicos e depois tira todo o tratamento de home care. Então, isso gera muita judicialização. Então, assim, home care ao lado de demanda por medicamentos, principalmente medicamentos oncológicos, é o que mais gera demanda. Por que oncológicos? Porque a gente tem medicamentos oncológicos diariamente, estudos novos, combinações novas de medicamentos que se mostraram efetivos para algum tipo de câncer, mas ainda não foram incorporados ao rol da ANS. Então, o médico, depois de tentar tudo, não foi bem sucedido no tratamento daquele paciente, olha, tem um estudo novo, tem esse medicamento novo aqui, vamos tentar. Pede para o paciente, a operadora nega, porque não está no rol. Normalmente, esses tratamentos novos têm um custo mais elevado. Então, é diariamente esse tipo de insatisfação, esse tipo de reclamação. Inclusive, dentro desse contexto que a gente está conversando com a doutora Melissa Kanda, entender sobre esse aspecto de que essa atualização do... Aí você fala, mas e a atualização do rol de procedimentos? A INSS, inclusive, chegou a mudar a regra do jogo, essa última foi ano passado, 2024, a atualização que acontecia a cada 2 anos nesse período mudou para 6 meses, porque a modernização, o avanço da medicina é muito considerável, né, doutor? Então, há que se olhar para esse aspecto também, da própria agência e os planos que passam a obedecer como se fossem mandamentos, né? Sim, exatamente. Então, praticamente a atualização do rol ela é periódica. Uhum. Então, toda vez que entra alguma coisa nova, uma tecnologia nova, um medicamento novo, a agência avalia e se verificar que existem evidências científicas suficientes e não há alternativas no rol e o custo, efetividade, o custo-benefício ali é interessante, satisfatório, principalmente se essa tecnologia nova está disponível no Brasil inteiro, porque não adianta também a ANS incorporar uma tecnologia no rol da ANS, digamos, incorpora um exame novo no rol da ANS e eu não tenho rede credenciada espalhada pelo país inteiro para dar conta. Então, às vezes eu tenho um paciente no interior, né, um lugar longínquo e os hospitais, a rede credenciada daquele lugar não tem essa tecnologia para oferecer. Então, tudo isso é avaliado no momento da ANS incorporar alguma coisa nova no rol. Medicamentos oncológicos, se for incorporado no SUS, obrigatória e automaticamente vai ser incorporado aos planos de saúde. Uhum. Doutora, bom, já que estamos falando sobre esse aspecto, qual a orientação, o rito que a senhora traz de que um paciente, quando tem, a depender uma negativa, ou depende, né, antes de ter a negativa, quando vai ingressar com pedido para autorização de um exame,
cirurgia, internamento. Bom, tendo a resposta, como ele deve agir? Procurar a ouvidoria primeiro, depois procurar a ANS, depois de tomar não em sequência. Não, eu tenho que ir agora com um advogado, porque essa é a minha única chance, de fato, de ter uma evolução no tratamento. Como, de fato, as coisas devem acontecer ou se buscar o caminho, claro, priorizando a saúde daquele paciente. Então, ele vai dar entrada no pedido e necessariamente não precisa ser o beneficiário. Muitas vezes, por exemplo, nos casos de cirurgia, o pedido é feito pelo próprio hospital. Então, muitas vezes o próprio prestador, ele entra ali no sistema e ele abre o pedido de cobertura. Então, esse é o dia zero, né? Então, que a gente conta ali. Então, a partir do dia zero, então agora a operadora tem esses prazos novos para dar resposta e digamos que ela negou. Então, eu tenho uma negativa e a partir dessa negativa desse dia, a operadora já está, então, obrigada a informar os motivos da negativa. E existe o número de protocolo. O número de protocolo é o número padrão da ANS e ele tem que ser fornecido, o paciente ligou, abriu a solicitação, a primeira coisa que a operadora tem que fornecer é o número do protocolo. A gente está acostumado, né? A gente liga na operadora de telefonia, por exemplo, então, anote o número do protocolo. Então, anote o número de protocolo, a data, que é o dia zero, vai contar. Recebi a resposta negativa de cobertura. O paciente tem direito a pedir uma reanálise para a ouvidoria. Ao pedir a reanálise, novo número de protocolo, 7 dias úteis para outra resposta. Manteve-se a negativa. Aí vamos conversar com o médico, tá? Doutor, existe alternativa? Existe alguma coisa que é efetiva para mim, que está no rol da ANS, que eu possa fazer? Não existe. Aí o paciente realmente precisa conversar, pode buscar um advogado, ele pode buscar a própria defensoria pública, se realmente ele quiser brigar pela cobertura deste procedimento. Se ele não quiser brigar, tem muitos pacientes que falam, não vou brigar, eu vou tentar fazer o tratamento dessa forma, vou seguir. Senão, ele vai ter que ir para a justiça. Como está o entendimento do Poder Judiciário hoje? Tinha, né, doutor, uma outra decisão e tal, e aí se pedia para embasar, se tem estudo científico ou não, se é. Hoje parece que eles têm sido mais garantistas no sentido de obedecer o rigor da lei, doutor? Então, a gente teve uma mudança significativa, está tendo ao longo dos anos. Então, eu advogo lá há mais de 20 anos nessa área. Então, quando essa judicialização começou, digamos que ela começou lá por 2005, a ANS iniciou em 2000. Os pacientes, quase tudo que eles levavam ao Poder Judiciário em razão de negativa de cobertura, eles tinham uma decisão favorável. Hoje o cenário mudou. Então a gente teve aquela discussão no STJ, se o rol da ANS é taxativo, se é exemplificativo, né, se o que o médico pediu, o plano tem que dar cobertura. Então hoje não. A lei dos planos de saúde, ela foi alterada recentemente. Então ela diz assim, que o plano de saúde pode ser obrigado a dar cobertura para algo que não esteja no rol, desde que haja, obviamente, um pedido médico e evidências científicas de eficácia daquele tratamento. Então, mas ainda assim, ainda que, falando aqui no âmbito administrativo, antes de eu ir para a justiça. Então, eu dei entrada lá na solicitação, o plano de saúde negou, falou que não está no rol, e eu peço uma revisão junto a essas evidências científicas do tratamento. Os planos administrativamente continuam negando, eu preciso ir para a justiça. O que o Poder Judiciário está solicitando? Ele está solicitando, sim, essas evidências científicas de que o tratamento realmente é seguro, é eficaz, que não há alternativa. Então, a gente tem visto hoje até prova pericial no âmbito desses processos, o que muitas vezes não acontecia, porque era uma questão de analisar ali, está no rol, não está no rol, o STJ entende que tem que dar cobertura, que o rol é exemplificativo. Hoje, não. A gente tem o precedente também do STJ que fala que o rol a priori é taxativo, mitigado, então com exceções. Não tem alternativa no rol da ANS, é a única opção, tem evidência científica, daí a gente já está caminhando para o segundo passo, ter que ter evidência científica de alto nível. Então, são estudos mais profundos, revisões sistemáticas, estudo randomizado, então não é um estudo ou dois estudos, às vezes promovidos pela própria indústria. Então, a gente está caminhando para uma dificuldade cada vez maior para eu conseguir alguma coisa na justiça também. Critério cada vez mais aprofundado no detalhe. E, doutora, já caminhando para o final da nossa conversa... Você tem dificuldade para enxergar de perto ou de longe e sente sua vista cada vez mais cansada? Chegou o óculos 2V Pro. Dentro dessa complexidade, né, inclusive do assunto que a gente trata aqui, para muitas famílias ou pessoas humildes que às vezes... ou têm o plano de saúde porque trabalham na empresa, mas se veem diante de uma doença cada vez mais complexa. Isso é triste, mas de fato
compromete se essa pessoa vai ter o melhor tratamento, se esse tratamento vai ser eficaz ou não, o que vai acontecer com ela. A decisão muitas vezes que está ou na própria mão da justiça ou a depender na resposta do plano de saúde, né? Sim. É o que acaba acontecendo na prática. Infelizmente, sim, mas ainda as pessoas acreditam que estão mais bem asseguradas se tem um plano de saúde. Sim. Lembrando que a gente tem planos e planos. Aham. Tá? Nós temos planos bons, nós temos planos hoje que direcionam, na verdade, o paciente, que a gente chama de verticalização, né? Você tem que atender ali dentro do meu hospital, enfim. Mas por isso que é importante a ANS vir regulamentar. Porque, independente, por exemplo, da qualidade, da rede credenciada, dos profissionais que eu tenho, tem a garantia desses prazos, isso é importante. A garantia desses prazos, tanto dos prazos para resposta, como dos prazos de cobertura. E o prazo máximo que eu tenho de cobertura, que é para procedimento de alta complexidade e cirurgias eletivas, é 21 dias úteis. Então, mais do que isso, a operadora já está descumprindo as normas da própria ANS. E ao descumprir a norma da ANS, aí o beneficiário pode fazer uma reclamação na própria ANS e a ANS fiscaliza de forma rígida e multa. Então, uma multa por descumprimento de cobertura assistencial, algo que está previsto no rol hoje, é uma multa de R$85 mil. E a ANS aplica sim. Aí. Doutora Melissa Canda, advogada, especialista em direito médico e a saúde, conversando com a gente aqui no Pan News Curitiba sobre essas novas